Olá, pessoal. Então, dando continuidade aqui à modelagem, identificação do Revit, queria agora falar sobre a modelagem das vigas. Antes de tudo, queria falar sobre o plano de visão, a vista que a gente vai enxergar essas vigas, certo? Vou colocar aqui no 3D, eu já tenho algumas vigas modeladas e depois eu vou demonstrar. Olha só, eu tenho esse nível 2, que é estrutural, o arquitetônico aqui em cima, mas não importa. O que eu quero chamar a atenção aqui é que é o nível 2. Essas vigas só são vistas aqui numa planta de projeto de estruturas a partir desse nível, quando a gente consegue ver aqui de baixo para cima, que aí sim essas vigas são vistas. A não ser que eu enxergue daqui do nível 2 a 1,5 metro de altura, olhando para baixo, e para eu enxergar as vigas, eu teria que esconder esse piso que estaria aqui em cima, certo? Então, para a gente, a maneira mais adequada é a gente fazer a partir daqui, né? É o nível um. E esse tipo de planta que, ao invés de olhar para baixo, olha para cima, ele é chamado de planta de forro. Ou então, o que o Revit chama aqui, ó, de vistas de planta, planta de forro refletido. Então, eu vou fazer uma planta de forro refletido desse nível aqui, estrutural, desse nível um, para que eu veja daqui para cima e eu enxergue essa viga e tudo que tiver aqui em cima. Inclusive, a laje vai ficar atrás da viga. É assim que é um projeto estrutural, né? O projeto estrutural não é visto de baixo para cima, mas sim, não é visto de cima para baixo, mas sim de baixo para cima. Então, eu vou vir aqui, planta de forro refletido, desse meu nível um estrutural, ok? Venho aqui com a, o TWG, eu vou escondê-lo aqui um pouquinho, VV, categorias importadas, vou esconder aqui, só para a gente entender um pouco melhor. E para a gente também compreender um pouco mais, eu vou colocar aqui o nível de detalhe alto e as cores consistentes, para ficar coloridinho aqui os pilares. Repare que, vou colocar lado a lado, eu não estou conseguindo ver ainda essas vigas. Isso porque é, essa planta que foi criada, eu venho aqui na planta do forro, certo? Agora eu estou trabalhando aqui, ó, planta de forro. Na faixa de vista, eu vou primeiro fazer o seguinte, eu vou colocar esse valor aqui igual a esse, pode ser 2,30, pode ser, isso não vai interferir muito, poderia ser 1,5, enfim. E aqui eu quero que a profundidade da vista, que é exatamente essa altura que eu vou ver, eu quero que seja associado ao nível acima, que no caso aqui é o nível 2 estrutural, certo? Ok. Aí agora sim, para a gente entender o que a gente está vendo, olha só, eu vou esconder esse terreno e eu vou aqui olhar para baixo da estrutura, eu queria destacar isso aqui, ó. Eu vou olhar para baixo da estrutura, eu colori essa viga aqui, ó, de verde. Olha ela aqui. Então, eu estou vendo a face inferior da viga. É o que essa planta aqui demonstra, certo? Então, a partir daqui, eu posso continuar modelando as minhas vigas sem maiores problemas. Então, a gente vem aqui em estrutura, viga. Está me pedindo que eu, em algum momento, modifique o plano de trabalho. Então, vamos aqui, arquitetura, definir o plano de trabalho. Eu quero trabalhar no nível 2 estrutural, certo? Nível 2 estrutural. Eu quero que umas vigas fiquem aqui. Eu quero que minhas vigas fiquem aqui, ó, nesse nível 2 estrutural, certo? Então, definir meu plano de trabalho, nível 2 estrutural. E aqui, eu vou vir aqui agora em estrutura, viga. E aqui a gente já vai ter, provavelmente, um template que eu disponibilizar, vai ter algumas dessas. Vou escolher uma dessa aqui, ó, uma viga de 15 por 60. Eu vou desenhar uma aqui só de exemplo, para a gente enxergar o que está acontecendo, tá? Vou desenhar aqui uma nesse ponto. Olha só, essa viga que eu desenhei, ela está aqui, ó.
Olha lá, certo? Então, eu estou olhando de baixo para cima para conseguir visualizar. Beleza? Deu para entender o princípio de como que a gente está modelando. Então, agora, para a gente desenhar com maior precisão, eu já desenhei aqui algumas, né? No caso desse pavimento todo. Então, eu poderia ter uma base do meu PWG para desenhar as vigas. Suponhamos aqui, ó, que eu tenho essa viga aqui em cima. Eu posso vir aqui em viga, essa viga aqui. Eu venho cá e desenho um ponto, outro ponto. E assim sucessivamente. Olha aí, ó, as vigas aparecendo. Certo? Essa é uma das maneiras. A outra maneira que tem, para quem ficar confuso de trabalhar aqui com a planta de fogo refletido, que eu repito, é a melhor, é, eu acho que é a melhor situação, poderia estar, sim, no nível, vou fechar essa aqui, a planta de fogo. Eu vou abrir aqui a planta do nível 2 estrutural. Eu vou esconder o DWG aqui também para a gente entender melhor o que está acontecendo. E para eu enxergar a vista, as vigas, eu vou precisar fazer o seguinte: com essa vista ativa, eu venho aqui na faixa de vista e eu preciso deixá-la com uma profundidade maior. É isso aqui, ó. Se eu deixar em zero, aqui por padrão, as vigas somem, porque eu estou cortando a 1,5 m e vindo só até a altura zero, sendo que a viga está abaixo daqui. Então eu preciso colocar alguma coisa que vá. Então, está tudo aqui, nível 2 estrutural, nível 2 estrutural, mas preciso que fique um pouco abaixo. Então, por exemplo, menos 1 m, para enxergar aqui. Vai ser semelhante a situação, agora com um detalhe. Esse pilar que está sendo visto aqui, vou colocar a vista lado a lado, repare que essa planta aqui é uma planta vista de cima para baixo. Então, eu estou enxergando essa planta agora, é uma planta aqui, ó, aqui, olhando para baixo. E esse pilar que está sendo visto aqui, por exemplo, esse pilar, ou qualquer outro pilar, eu estou enxergando essa face. Enquanto que na planta do fogo refletido, eu estaria vendo ele cortado aqui, o que é mais correto. Então, as duas maneiras estão certas. Lembrando que quando eu desenhar aqui o piso, eu vou adiantar aqui, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas eu só vou fazer uma breve demonstração. Então, vou desenhar um piso de concreto aqui em cima. Reparem que nessa planta aqui do piso, né, uma planta arquitetônica, eu não consigo mais ver as vigas. E se eu venho na planta de fogo refletido, eu vou esconder aqui o DWG para a gente ver. Olha lá que interessante. A viga está atrás, ou melhor, a laje está atrás da viga, assim como um projeto estrutural, que eu estou olhando é assim, ó, de baixo para cima. Então, fazer a planta de forro é a maneira mais adequada para a gente fazer o desenho das estruturas, assim como também outros desenhos que visualizam essa parte de cima, né? Como, por exemplo, as plantas de forro arquitetônico, beleza? Então, eu imagino que com essas informações seja possível fazer todos esses traçados das vigas. É isso.